Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Oposição reage à indicação do vice-presidente Michel Temer para articulação política e a presidente Dilma Rousseff faz nova mexida no ministério. E veja também nesta edição. Ministro Joaquim Levy cria confusão ao parecer categórico sobre estouro da meta da inflação este ano. Com certeza. Deputados da chamada bancada da bala assumem o controle da Comissão da Maioridade Penal. Islamismo cresce com a adesão de jovens da periferia de grandes metrópoles no mundo. Tem um olhar melhor sobre o próximo, né? Porque o Islã nos ensina a caridade. Com queda de mais de 20% nas vendas, setor de imóveis paga até aluguel para futuros compradores. Pela primeira vez, Justiça bloqueia bens de empresa envolvida na investigação da Lava Jato. Americanos voltam às ruas para protestar contra a polícia pela morte de mais um negro desarmado. Incêndio em reservatório de combustível em Santos apaga e recomeça de novo. E participam da bancada a professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e o cientista político e também professor da USP, José Álvaro Moisés. E contamos com a sua participação com perguntas através do WhatsApp. O número está aí na sua tela e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A adesão ao islamismo é cada vez maior no mundo. Parte dos novos seguidores estão nas periferias de grandes cidades como São Paulo. Elaine nasceu e cresceu em uma comunidade carente da capital paulista. Já frequentou a igreja católica e a evangélica. Há 6 anos, foi apresentada ao Islã e diz que sua vida mudou. Eu estou um pouco mais serena do que eu era antes, né? Acredito que eu tenho um olhar melhor sobre o próximo, né? Porque o Islã nos ensina a caridade. A origem do islamismo se deu no século VII com as revelações do profeta Maomé. Os textos sagrados islâmicos estão escritos no Corão. Os adeptos acreditam em um único Deus chamado Alá. Os muçulmanos se voltam 5 vezes ao dia para Meca e rezam. Meca, na Arábia Saudita, é onde Maomé está enterrado. O islamismo tem algumas vertentes. 2 são mais conhecidas. Os sunitas, que reconhecem a sucessão de Maomé pelo califa Abu Bakr, e os xiitas, que reconhecem a sucessão de Maomé pelo califa Ali, primo do profeta. De acordo com o último censo do IBGE, há cerca de 35 mil fiéis no Brasil. No entanto, a Federação das Associações Muçulmanas diz que há 1 milhão de seguidores do islamismo no país. A maioria das pessoas da comunidade islâmica no Brasil é de origem árabe e vive em bairros de classe média, mas uma parte dos novos adeptos está em regiões mais carentes. Há 1 ano e meio, Caab montou na comunidade que se chama Cultura Física, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, uma sala de orações para os muçulmanos. Caab conta que o movimento vem crescendo a cada dia e muitos chegam ali por curiosidade ou até mesmo preconceito. O próprio 11 de setembro, as pessoas procuram, elas vêm, assim, às vezes até com outro intuito, né? Mas quando passam a conhecer a essência do Islã, elas mudam totalmente, né? A adesão de jovens da periferia ao Islã é uma tendência mundial. Normalmente são populações marginalizadas que veem no Islã a possibilidade de resgate de cidadania, resgate de identidade perdida. A previsão é que esse som seja ouvido cada vez mais. Segundo uma pesquisa de um centro de estatística americano, em 2050 o número de muçulmanos será quase o mesmo do que o dos cristãos, mais de 2 bilhões. Arline Clemecha, boa noite. Boa noite. Por que essa adesão ao islamismo, esse avanço do islamismo nas periferias e principalmente a adesão por jovens, né? De fato, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Em primeiro lugar, William, porque há um messianismo muito forte dentro da religião. Então, há um esforço para atrair novos adeptos, né? A primeira coisa, se você comparar com o catolicismo, você pode ver, né, que esforço que o catolicismo está fazendo hoje para avançar é questionável mesmo. Segundo, há uma taxa de transmissão muito alta da religião de pai para filho, algo como 70%, sendo que no catolicismo há uma taxa de 20% a 30% de transferência da religião de pai para filho, né? Segundo motivo. Agora, tem outro mais subjetivo também, que essa moça entrevistada assinalou, inclusive, ou seja, uma religião que dá muita ênfase ao comportamento e ao comportamento, assim, arraigado em certos princípios muito bem colocados, assim, para o adepto, né? Muito claros para o adepto. Então, não deixa livre no ar
por exemplo, confere uma segurança, uma sensação de segurança, principalmente vis-à-vis uma sociedade consumista, uma sociedade onde a juventude está bebendo muito. Então, tirar dessa instabilidade da sociedade moderna, dá uma segurança de uma religião que tem uma ênfase no comportamento. São as chaves para entender esse fenômeno. Mas ela restringe a liberdade da mulher, não é isso? Restringe a liberdade da mulher. Agora, sabe, Willy, se a gente for pensar assim nos ideais do papel feminino, apenas na década de 50, o modelo da mulher, digamos assim, do ideal norte-americano, para falar dos Estados Unidos, um país, né, liberal, era a dona de casa. Então, a gente não está, no islamismo, muito longe de conferir um papel tradicional para a mulher. É muito semelhante, né, ao que acontecia algumas décadas atrás com o ideal ocidental, digamos assim, de mulher dona de casa, com uma estabilidade dentro de casa, com um lugar dentro de casa, com seus direitos garantidos dentro de casa. Só que a mulher moderna passou a achar isso muito pouco e quis ter uma conquista de direitos fora de casa, uma conquista de direitos de trabalhar, de dividir as tarefas domésticas, enfim, uma conquista plena dos direitos na sociedade. Então, há um tradicionalismo dentro do Islã que não é tão diferente de um tradicionalismo em outros círculos. José Álvaro Moisés, boa noite. Como é que você vê esse avanço do Islã nas periferias, nas grandes cidades e mundo afora? Boa noite, William. É um prazer estar de volta aqui. Fiquei algumas semanas sem poder vir e um prazer estar com você, com a Arline hoje. Olha, eu vejo esse avanço muito mais na direção de um processo de conquista de identidades. Quer dizer, como nós tivemos digamos assim, um desenvolvimento econômico, social, às vezes selvagem do avanço do capitalismo em várias áreas do mundo, com a globalização, uma série de valores da comunidade, por vezes, foram se perdendo. E agora algumas religiões, veja que isso ocorre com o islamismo, mas não é só com o islamismo. Né? Mesmo a Igreja Católica, nesse momento, está num processo de reconquista. Quer dizer, esse evento que ocorreu agora, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, o número de jovens que estavam presentes, num certo sentido, faz um paralelo com isso. Ou seja, o fenômeno que eu acho interessante é que as religiões, de alguma maneira, ao contrário de uma certa noção, né, da modernidade, mesmo do iluminismo lá atrás, para não falar das críticas de Karl Marx sobre a religião, né? Ao contrário dessas críticas, as religiões têm recuperado um papel extraordinariamente importante no sentido de ajudar a definir identidades, né? E desse ponto de vista, a retomar comportamentos, procedimentos, atitudes, retomar alguns valores fundamentais. Numa das entrevistas, não é, uma jovem diz, olha, com a minha adesão ao islamismo, eu descobri a caridade. Bom, a caridade é uma característica fundamental também do cristianismo. Pois é, o Demival até faz aqui. Existe alguma religião que não ensina a caridade? Pois é uma característica. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto que talvez seja uma pequena visão diferente da Arline sobre a relação que o islamismo tem com as mulheres. Digamos que não é propriamente as proibições que existem hoje, o que era nos anos 50 para as mulheres do mundo ocidental. As mulheres do mundo ocidental, estou de acordo, estavam protegidas como donas de casa em casa, sabe? Mas você não tinha proibições de comportamento, de uma série de coisas muito duras que tem no islamismo. Acho que até tem autores, você deve conhecer mais do que eu, mas tem autores do islamismo que, inclusive, criticam isso. Quer dizer, esse é um tema controverso, de debate, e eu acho que vai estar na ordem do dia. Não é? Na medida em que você atrai jovens, vai estar na ordem do dia colocar em questão se certas proibições, certas questões que afetam direitos, não é, devem permanecer. É claro que isso tudo está em confronto com os dogmas das religiões, da maneira como isso é interpretado. Mas eu penso que, nesse caso, nós temos alguns problemas sérios que têm que ser enfrentados. E aliás, as mulheres chamam atenção para isso muitas vezes, né? Arline, tem umas dúvidas aqui. Uma, por exemplo, da Silvia Bolívar, de Indaiatuba. Qual que é a diferença entre islamismo e muçulmano?
As pessoas é a sempre têm mesma coisa. O islâmico, o muçulmano são a mesma pessoa, é a mesma religião. São nomes diferentes para a mesma coisa. Queria só pontuar algumas coisas, porque primeiro ponto muito importante, quando a gente fala de islamismo, há muitas diferenças entre a prática do islamismo num país para outro país, da Malásia ou da Indonésia para o Marrocos, por exemplo. Então, não há uma maneira do islamismo tratar a mulher, mas há diversas realidades dentro do islamismo para a condição feminina. E há um seríssimo problema de opressão da mulher em países islâmicos e as mulheres estão batalhando, né, por essa emancipação. Né? Agora que o Denis Rocco, Eu posso fazer uma única observação sobre isso? Veja como esse tema é extraordinariamente importante, de uma maneira completamente diferente, não subordinada a dogmas religiosos, mas nós temos um problema também da representação política das mulheres no Brasil. As mulheres no Congresso Nacional, que agora está nessa convulsão, têm menos de 10% de representação. No Irã tem muito mais. Menos, né? Só para a gente ter uma ideia, no Irã, que é uma república xiita, tem mais mulher no parlamento do que no Brasil. O Denis Rocco aqui, ó. O forte islamismo aqui no Brasil, poderá surgir homens-bombas. Não pode confundir islamismo com fundamentalismo. Não, né, e é isso que a gente está, na verdade, quase induzido a fazer, na medida em que, dentro dos países islâmicos, há tantos problemas e eles são tão midiáticos. Enfim, essa associação automática entre muçulmano e terrorista é algo que não se pode fazer, não há fundamento para isso. Inclusive, a matéria mostrou, porque falou que há 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos no mundo, sendo que, por exemplo, o ISIS, que é o assim chamado grupo Estado Islâmico, tem 30 mil militantes. O que é 30 mil? 0,038%. Não é nada, é um pingo dentro de um oceano de muçulmanos que tem outras características. A Câmara acaba de aprovar por 324 votos a favor e 137 contra o projeto de lei que regulamenta a terceirização dos contratos de trabalho. O PT pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do resultado. Segundo o partido, uma medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado está trancando a pauta de votações e, por isso, o projeto não poderia ser votado ainda. Os ânimos estão acirrados entre os parlamentares. Antes da votação começar, o projeto foi discutido entre os deputados. A negociação com a Fazenda e com a Receita andam em que nível? Está consolidado. Não estão todas as questões consolidadas. Daí porque nós pedimos para adiar a votação de mérito por 5 sessões, para permitir a consolidação de um relatório que fosse a expressão e a consolidação do desejo da maioria aqui desta casa. Eu quero ouvir mais argumentos de quem não tem. São aqueles que estão no governo encastelados, querendo que aprove. Querem que aprove, mas não querem assumir a responsabilidade de ser contraditório no discurso. Eu quero que aprove e quero que continue discutindo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, precisou conter os ânimos dos colegas. Nós estamos tentando construir um procedimento que seja um procedimento que atenda. Então, presidente, vamos por partes, senão a gente não conseguirá chegar ao entendimento. Muito bem. O projeto de lei permite que empresas terceirizem não só atividades de apoio ao negócio central, como limpeza e vigilância, mas também as funções principais, como, por exemplo, a fabricação de carros no caso de uma montadora. Governo e sindicatos são contrários à proposta, por acreditar numa precarização da mão de obra. Já o empresariado defende, por acreditar numa formalização maior dos empregos. Moisés, impressionante como esse projeto foi votado com agilidade e rapidez no Congresso Nacional. O PT agora entrou no Supremo, né? Porque há uma leitura diferenciada de Eduardo Cunha para o trancamento de pauta. Eduardo Cunha disse que a pauta só pode ser trancada 45 dias depois, se houver leitura no parlamento, né? E a legislação sempre adotou a questão de publicação no Diário Oficial da União. Exato. Agora, você não acha estranho essa votação tão rápida? Olha, William, eu acho que o que é estranho, não é? É que não tenha havido um debate mais consistente sobre uma coisa que vai afetar, sim, vai afetar muito direitos dos trabalhadores. Eu acho que nisso os sindicatos, principalmente a CUT, mas também outros sindicatos, chamaram a atenção para uma coisa extremamente preocupante, né? Que é o risco que você tem com a terceirização poder
afetar atividades principais das empresas, não apenas atividades secundárias, como era a segurança, ou eventualmente em situações de emergência, mas afetar, por exemplo, no caso de uma indústria automobilística, né, poder contratar, pelo processo de terceirização, contratar metalúrgicos. O que os sindicatos estão chamando a atenção, mas veja, não são apenas os sindicatos. O Ministério, a Justiça do Trabalho, vários juízes, inclusive o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, chamou atenção para isso. O Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral da República no Brasil, o próprio governo, chamando a atenção para o seguinte: você tem, na experiência, uma comprovação de que muitas vezes isso leva as empresas a economizarem e uma menor arrecadação que se reflete sobre direitos dos trabalhadores. No caso dos direitos previdenciários e outro, inclusive, em alguns casos, 13º salário. Então, eu acho muito controverso, muito discutível que isso não tenha tido um debate mais amadurecido, que os sindicatos e as centrais não pudessem ser ouvidas de uma maneira mais consistente, não é? E essa pressa na votação. Você chamou atenção para uma coisa que é interessante. Agora, de repente, a direção, principalmente da Câmara dos Deputados, com a eleição do deputado Eduardo Cunha, está, digamos assim, abriu os olhos para uma série de mecanismos que, digamos, disciplinam, regulam a maneira como certas matérias são votadas. Antigamente, numa situação como essa, 5 anos atrás, 3 anos atrás, simplesmente é do interesse do governo, não entrava em votação e não tinha discussão se, eventualmente, a medida provisória estaria bloqueando ou não. Agora, tudo isso está muito ágil. Eu acho que tem, portanto, várias leituras que nós temos que fazer em relação à mesma situação. Uma leitura diz respeito especificamente à possibilidade que a terceirização traz de diminuir direitos. Uma outra leitura é que tem uma tensão hoje muito clara entre o Poder Legislativo e o Executivo, representado pela posição do PMDB em relação ao PT. Veja que o governo e o PT ficaram contra e o seu principal aliado de quem? Do governo, é o principal aliado do governo, não deu nenhum ouvido nem para o governo, nem para o PT, nem para as centrais sindicais e mesmo nem sequer para o Ministério da Fazenda, que hoje é um ministério fortíssimo. Não é? O ministro Levi chamou a atenção que talvez... Veja, William, que coisa interessante. Com a terceirização pode haver queda da arrecadação. Ora, se vai haver queda da arrecadação, é sinal que alguém vai economizar. Quem vai economizar? As empresas. Agora, Moisés, eu dei uma lida rápida nesse projeto. Esse projeto prevê que a empresa que é contratada para realizar a terceirização, ela vai ter que reconhecer todos os direitos trabalhistas, FGTS, vai ter que pagar todos os direitos, 13º, etc. O problema é quem vai controlar isso. E o que acontece também é que dentro dessa mudança de contrato e aqueles direitos acumulados pelos trabalhadores por 20, 30 anos de lutas sindicais, isso encerra. Não encerra se você tem que fechar o contrato de trabalho, pagar todos os direitos e ser recontratado por uma outra empresa. Exato. A legislação ela é bem rigorosa nesse sentido. Agora, uma outra pergunta aqui, o Vanderlei de Guarulhos, e também o Bach está citando isso aqui, enfraquece os sindicatos, essa terceirização? Eu acho que o problema não é tanto esse de enfraquecer os sindicatos, o problema é realmente da relação de trabalho. Porque, veja, se você tem uma relação em que os trabalhadores são estáveis numa empresa, como uma empresa, por exemplo, como eu citei antes, uma indústria automobilística, tem uma série de direitos que decorrem disso. Se você não tem essa estabilidade, o que acontece? Aqueles que são terceirizados e são contratados para um período de tempo sem continuidade no tempo, tem direitos que são prejudicados. Então, eu acho que tem uma questão envolvida, uma questão séria envolvida nisso. Por um lado, são direitos, e por outro lado, é a célebre questão do custo Brasil, que as empresas... Eu vi as entrevistas de vários empresários, né? Estou ouvindo esses últimos 2 dias. Eles dizem, não, nós vamos estabelecer
digamos assim, a segurança jurídica de um procedimento que já está ocorrendo, por um lado, e, por outro lado, não está dito, mas fica subentendido que vai ter uma economia. Ora, eu entendo que o custo Brasil tem que ser enfrentado, e uma das maneiras de enfrentar é o governo reexaminar a enormidade de impostos que tem no Brasil. Agora, não poderia, a meu juízo, isso acontecer às custas dos trabalhadores. Acho que é uma questão séria, que nós estamos passando por cima dela. Você também acredita nisso, Arline? Acredito, eu concordo plenamente com o que foi exposto aqui. Arline, aqui o Edson de Campinas, quem é o maior beneficiado pela terceirização? A empresa, né? A empresa que, ao invés de contratar diretamente o trabalhador dentro de garantias, normas, contratos, enfim, que foram batalhados, que foram acrescentados, né? E conquistados ao longo do tempo, com uma estabilidade, com tudo isso, vai poder subcontratar contratar uma empresa que vai subcontratar o trabalhador dentro de regimes diferentes, com menor contrato, tempo de serviço e uma instabilidade. Agora o caso vai ser votado no Senado. Só um argumento mais sobre isso, William, que é o seguinte, às vezes as pessoas dizem, no mundo inteiro se está fazendo isso. Ora, no mundo inteiro, com a globalização, houve perdas de direitos que eu não sei se nós temos necessariamente que seguir. O capitalismo brasileiro não precisa adotar um padrão tão selvagem como ocorreu em outros países. E eu concordo também que há tanta coisa a ser feito antes disso, não é? Para diminuir esse custo do Brasil. Só para a gente encerrar, o Mauro Vieira Sena, aqui pelo Twitter, se houvesse uma reforma tributária, não precisaríamos estar discutindo isso, que foi o que você disse agora, né, Moisés? Em 12 meses, a inflação oficial do país ficou em 8,13%. É o maior valor desde dezembro de 2003. No mês passado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 1,32%, a maior taxa desde fevereiro de 2003. No primeiro trimestre, o indicador acumulou alta de 3,83%. Em 12 meses, 8,13%, a maior taxa desde dezembro de 2003. Os maiores vilões da inflação foram alimentação e energia elétrica. Em um ano, a conta de luz subiu mais de 60%, segundo o IBGE. Também puxaram o IPCA para cima os reajustes de gasolina e ônibus urbano. Hoje, em Brasília, ao explicar a proposta do governo de abrir o capital do setor de seguros da Caixa Econômica Federal, o ministro da Fazenda gerou confusão ao responder enfaticamente que a inflação ficaria acima do teto da meta do governo até o final do ano. Com certeza. O Banco Central tem se expressado com clareza e consistência em relação à importância do controle da inflação e a sua disposição de tomar as medidas cabíveis. Ao ser questionado novamente se havia dito que a inflação ficaria acima do teto da meta, Joaquim Levy se explicou. Com certeza eu responderei a pergunta da colega. Desculpe o mal-entendido. Ainda bem que vocês fazem perguntas de novo, para não ficar mal-entendidos. Foi um ato falho do ministro, mas possivelmente a inflação vai ficar fora da meta, né, Moisés? A inflação vem estando fora da meta, aliás, do teto da meta, né? Do teto, como todos nós sabemos, ao contrário de tudo que foi dito na campanha eleitoral. Não é? Há um problema aqui que diz respeito à natureza da competição eleitoral no Brasil, que é, se você pode dizer as coisas e depois mudar completamente, o eleitor fica, como se diz, de pendurados, né, sem os pés debaixo da escada e com isso sem entender o que está acontecendo. A inflação está crescendo no Brasil, como todos nós estamos sentindo ao fazer compras. O supermercado, você percebe que está crescendo, não tem jeito, né? Muito bem. Representantes da chamada bancada da bala ocupam os principais cargos da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar a proposta da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A presidência da comissão ficou com o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, e a vice-presidência com Efraim Filho, do DEM da Paraíba. Os dois fazem parte da Frente Parlamentar da Segurança Pública, formada na maioria por delegados e ex-policiais. A redução da maioridade já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada na Comissão Especial, vai ser votada no plenário da Câmara. Para quem tem dinheiro na mão, hora de aproveitar a desaceleração nos preços dos imóveis. No primeiro trimestre do ano, os valores subiram menos que a inflação.
Há 2 anos, Rubens vendeu um apartamento e teve um ganho de 40% sobre o valor pago na compra. Desde então, ele procura um novo imóvel, mas quer esperar o momento certo para fazer mais um bom negócio. Os preços estão mais convidativos, tem mais abertura para negociação, só que eu acho que ainda vai ter mais espaço para isso. No primeiro trimestre do ano, os valores dos imóveis anunciados em 20 cidades do Brasil tiveram uma queda real. De janeiro a março, os preços subiram em média 0,69%. No mesmo período, a inflação ficou em quase 4%. Para quem tem dinheiro na mão, é hora de aproveitar, mas é bom ficar de olho nos juros, que, ao contrário dos preços dos imóveis, continuam subindo. A desconfiança do consumidor com a crise econômica pressiona o setor da construção civil. Em fevereiro, as vendas de imóveis novos na capital paulista caíram 25% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com janeiro, a queda este ano foi de 0,7%. Para tentar atrair o consumidor, tem construtora garantindo um valor de aluguel após a compra. Quem levar este apartamento de 25 metros quadrados, localizado na zona sul de São Paulo, vai receber durante 1 ano e meio R$ 3.400 por mês. O imóvel custa R$ 330 mil. Outras incorporadoras oferecem apartamentos já decorados com descontos ou redução nas parcelas. O economista-chefe do Secov de São Paulo explica que o mercado está receptivo para negociações, mas alerta: o consumidor deve desconfiar se a esmola for demais. Cuidado com essas promoções milagrosas. É muito difícil você, ou praticamente impossível, você comprar um imóvel com 50% de desconto. A nossa experiência não permite que isso seja possível. Na verdade, os imóveis estão chegando à lógica de mercado, né? O que era normal antes era uma inverdade, né? Era. Houve aquele boom, né, em que foi inflacionado de um jeito que não era real, né? Não tinha respaldo, assim. Moisés, temos muitas perguntas aqui sobre a terceirização ainda. Eu vou só fazer a última aqui, o Ayrton Terra, e dirigida a você. Moisés, o que é melhor, demitir ou terceirizar? O que preserva a economia? Ayrton Terra de Catanduvas. Olha, eu acho que não é, a pergunta correta não é essa. Não é bom nem demitir, nem terceirizar. O bom é nós todos, a sociedade, junto com o governo, mas pressionando o governo e os nossos representantes para retomar o crescimento da economia e não precisar demitir. Agora, talvez embutido na pergunta dele, tem a questão que eu mencionei muito rapidamente, en passant, como a gente diz, né? Do custo Brasil. Do custo Brasil. Acho que o tema do custo Brasil tem que ser enfrentado, eu estou de acordo. Mas eu não sei se para diminuir, porque quando se fala do custo Brasil, qual é a questão? Diminuir o custo da produção, torná-la, portanto, mais competitiva, a nossa produção. Eu não sei se a única maneira de enfrentar o custo Brasil é retirando direitos. Tem impostos, tem uma série de coisas. Nós vimos o governo até recentemente, aliás, com uma frase estranha do atual ministro da Fazenda, não é? Que considerou uma brincadeira o que o próprio governo Dilma tinha feito 2 anos atrás, que era a chamada desoneração das empresas. Então, tem outras maneiras de enfrentar o tema do custo Brasil. A seguir, Justiça bloqueia 163 milhões de reais de empresa investigada na Lava Jato. E o incêndio no Porto de Santos é controlado, mas recomeça.